Boa tarde, bem-vindos a mais um Razão de Estado. Eu sou o Marcelo Sona, aqui ao meu lado a professora Daniela Alves. Por favor, professora Daniela. Boa tarde, Marcelo, professor, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Uma boa tarde para todos vocês que estão aqui curtindo o Razão de Estado. Não se esqueçam, não é? Sempre de curtir e compartilhar. Mais uma vez, então, eu peço que deem um like, compartilhem, divulguem. Aqueles que, porventura, desejarem colaborar com o canal, colaborar com todo este projeto, por favor, façam o Pix, PavPix, pavinato@outlook.com. Para aqueles que estão na rádio, PAVIN de navio ATTO, @OUTLOOK.com. Vai aparecer Roca Seca, que é a empresa ROCCA-SSCA. Por favor, aqueles que quiserem nos ajudar, façam o Pix. Mas aquilo que o Pavinato sempre fala, e já eu vou mandar um grande beijo para o Pavinato, hoje é o aniversário dele, mas como o Pavinato sempre fala, isso aqui não custa nada, exceto o like e o compartilhamento. E os que quiserem nos ajudar, por favor, façam aquele Pix. Isso nos apoia muito, muito mais do que vocês imaginam, porque nós trabalhamos exatamente com o mérito, com o trabalho e com a sociedade, nada com o Estado. Tudo aqui decorre do trabalho de todos, em especial do trabalho da nossa sociedade. E mando um beijo, eu peço que todo mundo aí no chat já mande um beijo do tamanho do mundo para o coração do Pavinato, que hoje é o aniversário dele. Pavinato, neste momento, está aqui conosco. Aqui não, né? Ele vai estar nos acompanhando. E ele que recebe esse beijo carinhoso para todos nós. Passo a palavra aqui a Daniela, por favor. Gente, eu também quero, obviamente, dar os meus parabéns para o Pavinato, não é? Todo esse projeto aqui foi o próprio Pavinato que abraçou, junto com a Mafê, junto com toda a equipe. Então, trouxe Razão de Estado, trouxe Politicões, já tem uma grande novidade, não é, Mafê? E aí, olha, eu tenho certeza que vocês vão amar, e o canal do Pavivil vai crescer cada vez mais com novos programas. E, aliás, por isso que a gente sempre pede ajuda de vocês. Curta, compartilhe, comemorem hoje também conosco o aniversário do Pavi, que está lá nos Estados Unidos agora, não é? Descansando, aproveitando, que ele merece e precisa, não é verdade, gente? Então, quero agradecer aqui também, em nome do Pavinato, que está completando mais um ano de vida, todo o apoio que vocês dão, não só a ele, mas a todo esse projeto que ele abraçou e vocês também abraçaram. Bom, pessoal, me foi comunicado que o meu áudio não estava bom. Eu não vou repetir tudo que eu falei, mas eu estou dando um beijo para todos vocês e um beijo especial para o Pavinato pelo aniversário dele. Hoje, a nossa pauta ela está importante até pelos esclarecimentos que serão feitos para a sociedade brasileira. Nós vamos começar no olho do conflito, tratando de um contencioso que envolve Venezuela e Guiana. Mas nós trataremos também de questão do top secret, alguns aspectos que envolvem o serviço de inteligência. Vamos trabalhar acerca de algumas questões que envolvem mudança de governo, mudança de secretário no Reino Unido, mais especificamente no governo do Reino Unido. Trataremos de uma pauta que certamente vocês verão como está sendo importante trabalhar relações internacionais do Brasil de uma forma séria. Mas vamos direto para o quadro de Olho no Conflito, que nós temos uma convidada que eu digo que é muito mais do que especial. Maria Tereza Belândria, ela foi a embaixadora do Brasil aqui na Venezuela, embaixadora da Venezuela aqui no Brasil. Imagina, foi embaixadora da Venezuela aqui no Brasil durante o governo de Sua Excelência Juan Guaidó, o legítimo presidente da República Venezuelana, pelo período que antecedeu ao atual momento. Eu não vou dizer o atual governo, porque até agora não se sabe se esse governo que aí está é legítimo ou não. Da minha perspectiva, não é legítimo o governo venezuelano neste momento. Mas, enquanto esteve na presidência Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, foi reconhecido o governo de Juan Guaidó e a nossa embaixadora, querida embaixadora Maria Tereza Belândria, ela esteve aqui durante muito tempo fazendo um trabalho maravilhoso. É uma professora, é uma jurista, especializada em direito internacional, conhece como poucos os problemas e os contenciosos que envolvem a América Latina, em especial a América do Sul, em especial os contenciosos que envolvem o seu país com os países fronteiriços, a Venezuela. E nesse caso,
Nós vamos falar para vocês sobre esse contencioso Venezuela e Guiana. Primeiro vamos falar como está sendo apresentado no Brasil. E o primeiro passo será, Maria Tereza Belândria, esclarecer já a forma como está sendo apresentado aqui no nosso país, que não é a forma adequada. Veja, o que está sendo dito, se pudesse descer um pouquinho, subir na realidade, subir um pouquinho, Venezuela tenta referendo para anexar território da Guiana. Isso aí já vai ser feita uma correção pela pessoa certa. No Brasil, a notícia foi divulgada dessa forma. O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou que fará um referendo consultivo para anexar uma região da Guiana à Venezuela. Tudo isso vai ser explicado. Os países disputam território onde, atualmente, fica a Guiana Essequiba, rica em recursos naturais. A região representa mais da metade da área da Guiana. Em uma postagem no Twitter, Maduro afirmou que o referendo acontecerá no dia 3 de dezembro. Nesse caso, vamos convidar agora que Maria Tereza Belândria participe. E o primeiro diálogo será feito entre vou chamá-la de professora, mas tanto faz, professora como embaixadora, Maria Tereza Belândria, e a Daniela fará a primeira interlocução. Maria Tereza, é sempre muito bom lhe ouvir, por tudo aquilo que representa pela inteligência, pela capacidade, pelo brilho intelectual, pela honra, pela nobreza e todo o trabalho que foi feito durante 4 anos aqui no Brasil. Passo a palavra, por favor, para suas considerações e já fazer diálogo com a Daniela, já pensando em esclarecer a verdade dessa notícia, que, como tudo no Brasil, metade é fake, a outra metade é news. Por favor. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, professora? É um prazer recebê-la aqui novamente no Razão de Estado, sempre abrilhantando o programa com muita informação, não é? Então nós sempre trazemos para vocês pessoas que realmente entendem desses temas e mais do que isso, né? Tem um histórico profissional vasto, não é? Para trazer para vocês também essas percepções da realidade. Professora, foi interessante quando eu te mandei essa notícia, né, que foi veiculada em canais brasileiros, a senhora já me falou, olha, a forma como está circulando aqui no Brasil, ela não está adequada, não é? Porque as informações, elas precisam ser esclarecidas, nós precisamos entender o contexto, não é? Porque quando você tira algo de contexto, o que nós temos, não é as pessoas sem entender, na verdade, o que significa determinada informação. A senhora poderia esclarecer para a gente o que, na verdade, está acontecendo com relação a este referendo e a este território que se fala aqui no Brasil, que é o território da Guiana? É quase como algumas pessoas estão achando até que vai ocorrer uma invasão. Enfim, as pessoas não estão conseguindo entender muito bem. A senhora poderia nos explicar? Bom, muito obrigada. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Dani. O primeiro que acontece e que a gente tem que esclarecer é que a situação fronteiriça e a reclamação territorial na Venezuela e a Guiana é uma reclamação que tem mais de 100 anos. Não é que Maduro hoje abriu os olhos e falou assim, olha, vamos fazer um referendo para perguntar ao nosso povo se quer ou não anexar um território. Isso não é correto. De onde que é o conceito histórico da Guiana? A primeira coisa que os brasileiros têm que conhecer é que o artigo 10 da Constituição da República Bolivariana de Venezuela tem um conteúdo do que é o território venezuelano. Esse artigo é um artigo que está feito desde a primeira Constituição da Venezuela de 1819, que estabeleceu qual é o território venezuelano. E qual é o território da Venezuela? Aquele que foi estabelecido pela Capitania Geral da Venezuela, pela Real Cédula que criou a Capitania Geral da Venezuela na época da colônia. E foi criada uma Capitania Geral da Venezuela que tinha 7 províncias. E dentro dessas 7 províncias que existiam em 1799, já existia a província de Guaiana.
Ah, sim. Isso era território espanhol. Naquela época, estamos falando do século XVIII, aí os espanhóis, que não tinham capacidade na época para controlar todo aquele território gigantesco, uma parte desse território passou nas mãos dos holandeses. E quando Holanda perdeu a guerra com a Grã-Bretanha, como era na época, Marcelo, que conhece muito bem a história, quando você perdia uma guerra, o que acontecia? Você entregava uma parte de seus territórios como um botim de guerra. Ah, eu perdi, eu te entrego uma parte de meu território. Então, essa parte do território que foi espanhola e que era da Venezuela, uma parte desse território que passou a mãos dos holandeses, eles entregaram para os britânicos. Mas quando a Venezuela teve sua própria independência em 1810, e desde 1810 no frente, todo aquele território que foi desde 1799 da Capitania General da Venezuela, a província de Guayana, que inclui todo esse território, era parte de nosso território. Então, o que aconteceu? Quando os ingleses chegaram a esse território, eles reconheceram a independência da Venezuela. Eu quero falar uma coisa histórica interessante. Quando a Venezuela começou a guerra da independência contra a Espanha, nós tivemos apoio dos britânicos. Dentro da Batalha de Carabobo, 24 de junho de 1821, tivemos um batalhão de soldados britânicos. Então, eles ajudaram aos venezuelanos a derrotar os ingleses. Então, aí eles chegaram na costa do este da Venezuela, o que era Guayana na época, Guayana, e eles começaram, o Império Britânico, imagina o Império Britânico no século XIX, né? O Império Britânico que tinha colônias em África, que tinha possessões coloniais em toda a África, eles chegaram e começaram a entrar dentro do território e começaram a movimentar as linhas fronteiriças que foram feitas pelos espanhóis. Você começa a ver como eles colocaram a movimentar as linhas. E eles mandaram desde Grã-Bretanha geógrafos que tinham mais conhecimentos, que tinham mais ideias, que estavam mais avançados na época, a movimentar todo esse território. E aí Venezuela começou a protestar. O que aconteceu? Que em século XIX, finais do século XIX, Venezuela era um país pobre, arrasado com uma guerra da independência, depois uma guerra civil, e os britânicos eram quem? O Império Britânico. Assim chegamos a 1899, finais do século XIX. E aí a Venezuela falou assim, não, eu não posso permitir que o Império Britânico fique com todo esse território, porque o que aconteceu? Em 1899, já os britânicos chegaram até nosso estado Bolívar. Eles colocaram a linha fronteiriça dentro do território de Tumeremo. Estamos falando dentro do estado Bolívar venezuelano. E aí a Venezuela protestou e levou os britânicos a um tribunal arbitral. O que aconteceu nesse ano? Finais de 1898, início de 1899. Aí tivemos um juízo arbitral com um árbitro russo, um árbitro britânico, e a Venezuela teve um escritório jurídico de advogados norte-americanos. O que aconteceu? A Venezuela, na época, era um país pobre, estamos falando 1899, eu estou colocando todo no contexto histórico. E o que aconteceu? O árbitro russo, estamos falando a Rússia zarista, a Rússia dos zares, e os árbitros britânicos fizeram um acordo e entregaram todo aquele território que correspondia à Venezuela a Grã-Bretanha. E tudo isso quedou em uma acta que foi um segredo por anos
e os advogados venezuelanos deixaram isso todo registrado. Por quê? Porque o árbitro russo falou assim: como que a gente vai entregar esse território para uns selvagens, para uns índios da América do Sul? Aí começou nossa reclamação territorial em 1899, que é o laudo arbitral que a gente considera nulo. Então, para passar a outra parte, desde 1899, todos nossos governos, incluindo as ditaduras do Juan Vicente Gómez, de Pérez Jiménez e depois as democracias, têm uma mesma reclamação. O território, que são 150 mil quilômetros quadrados, do que é a República, a Guaiana Essequiba, o laudo arbitral é nulo e, em consequência, esse território é da Venezuela. Perfeito. A gente consegue colocar a imagem aqui só para o pessoal ter noção? Eu tenho algumas perguntas para fazer para a Maria Tereza. O pessoal talvez esteja confundindo. Isso pode gerar uma guerra, né? Por que fazer esse referendo agora? Né? Então, isso é importante. Sim, depois eu passo aqui. Porque eu ia problematizar um pouco. Eu creio que... Explicar. Oi, desculpa, posso? Problematiza. Há umas questões que são colocadas de que isso havia sido pacificado, né? Inclusive havia sido pacificado com perda territorial para o Brasil, porque eu creio que o Brasil foi o único contencioso territorial que o Brasil, por processo de mediação, também perdeu. Ele perdeu um pedaço do seu território que era reivindicado para o Brasil. O Brasil pediu mediação internacional para o rei italiano. Isso foi no início do século XIX, acho 1840, primeira metade do século XIX, 1820, 1840, começou em 20, 40. E logo depois, o que nós tivemos, que isso aí é a parte que a Guiana Essequiba, sobraria aquele outro pedaço, que seria a Guiana propriamente dita, mas dentro da Guiana Essequiba tem, é isso que eu gostaria de saber, se isso procede, Maria Tereza. Disse que o Brasil perdeu uma parte do seu território, porque num processo de negociação, depois de ter sido configurado o que seria dado à Guiana, nessa pacificação, entre aspas, na realidade, mediação com russos e britânicos, e depois teve ali um pedaço do território brasileiro, e o Brasil pediu mediação e foi entregue à Guiana, já constituída, um pedaço de território que era reivindicado por nós, que seria algo como o sudoeste da região da Guiana Essequiba. E isso foi mediado pelo rei italiano. Procede isso? Isso teria acontecido no século XIX. Por quê? Porque desde 1899, todos esses acordos teriam feitos com Grã-Bretanha. Estamos falando que a Guiana não existia. Sim. Estamos falando que era a Guaiana Essequiba. Por quê? Porque aí, por exemplo, quando chegamos a 1945, na ONU, a Venezuela, aí começou um reclamo formal para fazer uma negociação com Grã-Bretanha dentro do artigo 33 da Carta das Nações Unidas. Vamos fazer um arreglo, uma negociação, uma mediação, uma arbitragem, de acordo com o artigo 33 da Carta das Nações Unidas. O que aconteceu? A Venezuela fez parte do Comitê de Descolonização das Nações Unidas. Um país democrático como a Venezuela, que tinha essa vontade de apoiar todos aqueles países que depois dos anos 50 tinham vontade de ser países independentes, foi a primeira que apoiou a descolonização da Guaiana Essequiba, quando se transformou em República Cooperativa de Guiana. E aí, em 1966, a Venezuela assinou o Acordo de Ginebra, que tem duas partes: Venezuela, Grã-Bretanha e a nova República Cooperativa de Guiana, que é um acordo bilateral para resolver nossa reclamação territorial, que tem que ser um acordo satisfatório e prático para colocar o fim a essa controvérsia territorial. Desde 1966 até agora, a gente tinha uma conversação bilateral. Sempre foi igual. E tínhamos um mediador, um nome era Buen Oficiante, por muitos anos,
que era um bom oficiante, que era uma pessoa elegida de comum acordo entre Guiana e a Venezuela. Onde começa nosso desencontro? Com Hugo Chávez. Quem colocou a Venezuela nessa posição que está a Venezuela hoje? Por que chegamos até hoje? Chegamos até hoje, e eu posso demonstrar com fatos, e a gente pode ler todos os artigos que eu escrevi. Eu sou professora de mestrado, e eu fui professora de fronteiras dentro do Exército. Quem colocou a Venezuela nessa posição que a gente está hoje na Corte Internacional de Justiça foi Hugo Chávez. Por quê? Porque o Acordo de Genebra tem um artigo, que é o artigo 5, que era muito claro, que nenhum acto que Guiana realizara dentro da zona em reclamação poderia ser considerado um acto de soberania. Guiana não tinha direito a fazer nada dentro dos 150 mil quilômetros. Além disso, Guiana deu concessões a Brasil, a empresas canadenses, chinesas, mas, por exemplo, no ano 2000, Guiana tinha vontade de colocar uma base de lançamento de foguetes para o espaço. No ano 2000. Isso. E aí a Venezuela colocou uma nota de protesto. Por quê? Porque isso era contrário ao Acordo de Genebra. O que aconteceu em 2004? Chávez fez uma visita a Georgetown. E aí ele falou assim: a Guiana tem direito a fazer qualquer coisa, porque o assunto do Essequibo ficou fora de nossa relação de irmãos. E aí, Guiana, inteligentemente, falou: agora não temos que cumprir o Acordo de Genebra. E aí, Guiana começou a dar todas as autorizações para explorar e explotar os recursos petrolíferos que ficam dentro do mar territorial e a plataforma continental. Então, todos os actos unilaterais do Estado têm consequências jurídicas, Marcelo. O que acontece? Guiana, dentro do artigo 33, aí dentro do nosso Acordo de Genebra, você tem que o secretário-geral das Nações Unidas pode escolher qual é a forma de resolver o conflito. E você tinha negociação, conciliação, arbitragem ou solução judicial. E aí o secretário-geral, Antônio Guterres, decidiu que foi para a Corte Internacional. Então, hoje temos nossa controvérsia territorial com Guiana na Corte Internacional de Justiça. Aí está. O que acontece? Abril do ano que vem, 8 de abril, Venezuela tem que apresentar a memória histórica dentro do Tribunal Internacional de Justiça. Aí Venezuela tem que provar que nós temos os títulos históricos para comprovar a propriedade do nosso território. O referendo é uma distração. Perfeito. Perfeito. O referendo é uma distração que não é vinculante e que não tem efeitos jurídicos sobre a controvérsia que está no Tribunal Internacional de Justiça. E esse referendo é muito perigoso. Por quê? Porque Maduro, ele quer, com esse referendo, obter um número de votos para falar assim: se as pessoas votam sim, eu vou ter direito de sair da corte. Se os cidadãos votam sim, eu posso habilitar as Forças Armadas para fazer alguma coisa. Então, ele está perdendo toda a legitimidade da nossa reclamação. Porque você tem direito a assistir à Corte Internacional de Justiça. Mas, dentro do direito internacional público, você não tem direito a usar as Forças Armadas para a reclamação do território. Porque você está fazendo a mesma coisa da Rússia. Sim. Isso foi interessante também, professora. Nesse caso, será que a senhora falou sobre distração, não é? Mas será que também não é uma tentativa de organizar também as Forças Armadas, principalmente nesse período que tem, não é, toda uma preparação para eleições, não é, várias etapas? Será que também existe essa possibilidade de estar sendo utilizadas as Forças Armadas também para, de alguma forma, interferir nas eleições? Sim, absolutamente sim.
toda a preparação que eles estão fazendo hoje não é para fazer nada hoje, nem em dezembro, porque o referendo foi planejado para o dia 3 de dezembro. Sim. Mas não, eles estão se preparando para abril do ano que vem. Por quê? Porque abril? Porque a data que está marcada pelo Tribunal Internacional de Justiça, pela Corte, é o dia 8 de abril. Então, é muito fácil pensar que eles estão se preparando para o que pode acontecer com a sentença que vai ser feita pelo tribunal. Agora, eu sou professora de Direito Internacional Público. O uso da força está proibido pelo direito internacional público, porque você colocaria a nosso país no mesmo lugar que a Rússia, que quer se anexar a Ucrânia de acordo com uma ideia histórica, o mesmo que aconteceu com Saddam Hussein com Kuwait. Uhum. A mesma ideia de que eu vou recuperar território pela força. Essa é uma ideia antiga, que foi proibida pelo direito internacional público há muitos anos. E com outra coisa, e com isso eu acho que posso fechar a ideia. Todo o CARICOM, que é amigo de Maduro politicamente, porque depende do petróleo venezuelano, é aliado de Guiana na reclamação territorial. Cuba, que é aliado de Maduro, sempre defendeu a Guiana. Colômbia, que é aliado de Maduro, defende a Guiana. Brasil, que é aliado de Maduro, defende a Guiana. Então, aqui Maduro não tem aliados em caso de que ele vai optar por uma solução de força. Eu teria uma consideração, desculpa estar explorando tanto, embaixadora, mas são algumas considerações. Quando você falou que é uma distração, e a Dani trouxe para a questão das eleições, é curioso que normalmente estados autoritários, ou melhor, governos autoritários, em fase de convulsão, no momento em que ele sente que ele está à beira do abismo da decadência, ele tende a buscar, de alguma forma, uma mobilização da sociedade contra um inimigo comum. É curioso, talvez, não sei se é o que aconteceu agora com a Rússia, mas foi o que aconteceu com Saddam Hussein quando foi invadir o Kuwait. É fantástico esse exemplo. Quando se invadiu o Kuwait, a ideia era acabar com uma dívida externa que tinha com o Kuwait, tentar recuperar a economia depois de toda a devastação que a guerra do Irã e do Iraque teve, porque a dívida era gigantesca, ainda incorporar as reservas de petróleo do Kuwait para dar um superávit na balança e assim tentar pagar suas dívidas. Ou seja, ali o regime estava em decadência. Então, vamos fazer uma guerra. Aqui nós tivemos um outro exemplo muito curioso, foi o exemplo da Argentina. Malvinas? Malvinas. Ali, por exemplo, o regime disse, ele olhou e, nossa, nós estamos à beira da derrocada. O que nós precisamos fazer? Vamos inventar uma guerra. Dificilmente a Inglaterra vai querer atravessar todo o Atlântico do norte ao sul para fazer uma guerra contra uma ilhota de nada, que a gente que era as Falklands, que agora são as Falklands, mas que eram as Malvinas, e nós vamos tomar um pau nas Malvinas e o regime despencou. Qual é a pergunta que eu tenho para fazer? Se isso é uma manobra diversionária ou diversionista, que é uma distração, porque acabaria sendo, vamos mudar o foco, tentar mobilizar a sociedade diante de um fato que já está jogando o direito internacional público, porque realmente tem um referendo, é dado o direito à Venezuela de fazer uma invasão territorial para recuperar um território que historicamente é determinado como tal, mesmo que os acordos já tivessem dito que deveria ser resolvido por vários processos que fossem. Isso pode estar significando uma derrocada do governo Maduro, pensando na possibilidade de que as eleições que virão estão problemáticas para o atual governo ou para o regime, que o regime está em decadência. Isso pode levar, sim, essa é a pergunta, a uma ação no estilo Kuwait, Malvinas ou outras similares? Eu acho que os amigos, os líderes políticos, presidentes, aliados de Maduro, têm que falar com ele. Por quê? Porque não é igual uma guerra lá em Iraque, em Kuwait, que temos que lembrar que a América Latina é um continente de paz. Que temos aqui
acordos, que é um continente de paz. Então, não é a mesma coisa, Marcelo. E outra coisa, Guiana é um país pequeno que tem umas forças armadas mínimas. Qualquer ação, qualquer mobilização das forças armadas de Venezuela é uma ação de agressão. Por quê? Porque além de que as forças armadas venezuelanas, nos últimos anos, têm problemas de apresto operacional, têm problemas de pessoal, Venezuela tem Sukhoi, Venezuela tem aviões Sukhoi de última geração russos, Venezuela tem barcos, tem patrulheiras oceânicas. O nível de forças armadas venezuelanas em relação com as forças armadas de Guiana é 10-1. Então, desde o ponto de vista do direito internacional, é uma guerra de agressão que poderia levar a Nicolás Maduro, além dos crimes que já tem dentro do Tribunal Penal Internacional pelos crimes de lesa humanidade, ao crime de agressão que também está dentro do Estatuto de Roma. Então, a gente não tem que subestimar a capacidade que eles têm de provocar um incidente internacional maior, mas eles têm que medir, eu acho, o regime tem que medir que não tem apoios dentro da comunidade internacional latino-americana, não vai ter apoio de seus próprios aliados políticos. É uma coisa, eles estão tentando mobilizar suas próprias bases eleitorais. A ideia que eles têm, a informação que eu tenho, é que eles gostariam de ter pelo menos 2.800.000, quase 3 milhões de votos dentro do referendo para mostrar força para suas próprias bases. A oposição teve 2.600.000 votos nas primárias, por exemplo. Sim. E a Maria Corina Machado ganhou com 92% dos votos. Não, a gente tem mais. A gente tem mais votos. Então, estão colocando uma pressão gigantesca nas costas das Forças Armadas, dos milicianos, das pessoas que recebem programas e benefícios sociais, para que todo mundo tenha que votar. Tá. Para legitimar um referendo com umas perguntas que são muito difíceis, umas perguntas que são jurídicas, que as pessoas não entendem, e que, além disso, Marcelo, o tema do Essequibo sempre ficou lá em cima, na mente dos professores, dos políticos, dos militares. Isso não era uma matéria de discussão na rua. Ninguém estava falando disso. Então, agora, eles trazem aquela ideia da defesa do Essequibo e eles explicam o que tem que fazer, mas eles omitem de forma deliberada as declarações de Chávez, as declarações de Maduro quando ele foi chanceler. Eles estão colocando a responsabilidade da perda do Essequibo nas mãos dos Estados Unidos, nas mãos de Guiana, mas não nas mãos deles, que são os verdadeiros responsáveis do que aconteceu. Embaixadora, desculpa estar explorando um pouco mais, mas olha que interessante, se eu entendi corretamente, e aí eu vou lhe dizer que foi brilhante a sua exposição, vou dizer por qual razão. A sensação que eu tenho, se eu bem entendi, é de que, na realidade, é uma movimentação que tem sido feita apenas para criar uma movimentação tática eleitoral para dizer o seguinte: não, nós não estamos preocupados com esse equívoco, a gente não quer fazer guerra, a gente só quer mostrar que os temas que nós pautamos aqui no nosso país, eles estão sendo observados pela nossa sociedade. Aí vai para um referendo junto com uma eleição. Aí o resultado desse referendo mostra o quê? Que a sociedade venezuelana está acompanhando o governo. Ou seja, é uma espécie, não é uma fake news, mas é uma espécie de cortina de fumaça para sobrepor a um possível resultado eleitoral que vai dizer politicamente, internamente, ninguém lhe quer. Ele vai dizer, mas como ninguém me quer? Se uma questão que é essencial para o Estado venezuelano, o povo ficou do meu lado. Ou seja, é apenas uma retórica para trazer narrativa no embate político eleitoral. Ou seja, o referendo logo depois é uma manobra diversionária que não tem nada a ver com queda do regime.
Por isso, eles já não estão falando das primárias. Ninguém dentro do regime está falando das primárias. Eles agora voltaram todos os seus esforços para o referendo. Então, eles estão trazendo para o referendo por exemplo, as corporações dos empresários, as corporações políticas. Se você não fala que vai votar do referendo, você é um traidor. Então, eles têm que colocar dentro da cabeça das pessoas que o referendo é o mais importante. E, paralelamente a isso, estão preparando exercícios militares, estão construindo uma nova pista de aviões militares perto da fronteira com Guiana, estão fazendo exercícios militares, estão fazendo toda uma narrativa para se preparar para abril. Então, é tudo junto, mas ninguém está falando das primárias. Ninguém está falando, por exemplo, que ontem, a União Europeia renovou as sanções individuais para 54 pessoas da cúpula de Maduro. Então, isso tudo está passando embaixo do tapete, sim, porque eles estão criando um clima favorável para mostrar força eleitoral. A força que perderam com as primárias. Professora, essa força seria, na verdade, uma força para mostrar para a sociedade ou para demais líderes internacionais? Porque eu tenho, na verdade, essa dúvida. Eu sei que a senhora está no Brasil, não está na Venezuela, mas como, não sei se teria a possibilidade também de responder isso, mas como a sociedade venezuelana recebe isso, não é, Marcelo? Como ela acaba reagindo? A manipulação da imprensa. Ela consegue perceber a manipulação da imprensa? Ou o estado de pobreza na Venezuela chegou a um nível tão preocupante que as pessoas elas não têm nem condição mais de acompanhar o que é real, o que não é, e uma força também de reagir. Como fica essa narrativa e a recepção da narrativa para a população, né? A primeira coisa é que você não tem imprensa dentro da Venezuela. Tá. Isso não existe. Não existe. Você não tem jornais, você não tem jornalistas que possam falar livremente do que acontece dentro da Venezuela. Você não tem CNN, Globo, Jovem Pan e Record e outra coisa onde as pessoas têm direito a ouvir diferentes opiniões. Isso não existe dentro da Venezuela. A mídia, que é televisão aberta, está totalmente controlada pela ditadura. Então, as pessoas, como chegam a obter a informação? Pelo WhatsApp, sim, pelo Twitter, pelo Instagram, pelas pessoas que te contam o que está acontecendo. Por isso, as primárias foram um evento extraordinário. Sim. Porque, com tudo o que aconteceu, as pessoas saíram a votar e votaram massivamente, com todas as dificuldades, sem informação, sem centros de votação, sem ter como se informar, foi boca a boca, como se estivéssemos no século XIX. Então, você não tem como entender a diferença de um fato real, de um fato que seja criado pela própria ditadura. Então, é muito difícil, essa coisa de imprensa, de diferença, não existe. Os jornalistas, meus colegas que moram lá, por exemplo, internacionalistas, professores de direito, que são convidados aos programas de rádio, eles chegam ao programa e eles recebem uma lista das palavras que você não pode usar, dos temas, as matérias que você não pode falar nos programas de rádio. Assim funciona. Nossa, com todo respeito, embaixadora, jamais vou fazer um constrangimento para a senhora, mas a sensação que eu tive é que nós estamos no Brasil, então. Aqui ainda não chegamos, mas estamos indo. Nós estamos caminhando, porque em alguns lugares, talvez por isso o Pavivil é um novo oásis que está crescendo tanto, porque é um dos lugares em que aqui as pessoas falam o que falam e falam aquilo que viram. É óbvio que se espera que as pessoas não vão mentir acerca do que viram. Por isso que aqui a gente tem liberdade. Mas, olha, sinceramente, é um passo que está sendo dado e nós estamos vendo em vários países da América Latina.
aqui o Brasil, que nós jamais imaginávamos, eu já imaginava, vou falar do fundo do coração, eu já imaginava, porque eu acompanhei o que aconteceu, a senhora sabe, acompanhei o que aconteceu na Venezuela durante muitos anos, e quando eu escrevi o meu livro, a primeira capa do livro, eu lembro que eu conversei, a senhora estava numa... Comigo. Exatamente, eu conversei, eu lembro que a senhora estava num local provisório e todos com medo do serviço de inteligência de outro país tentar fazer alguma coisa errada com a senhora. E nós estávamos lá e conversei, eu falei que minha primeira capa, o modelo da primeira capa, era um conjunto de presidentes enfileirados, estando o primeiro deles seria Sua Excelência, vou botar assim para evitar de eu ser preso, o Nicolás Maduro, o primeiro da fila, e uma mão com um passarinho e o rosto e o espírito do Hugo Chávez ungindo toda essa fila de presidentes, porque o que eu olhava para a Venezuela, eu dizia, eu brincava, é o efeito Orloff. O efeito Orloff é uma propaganda que teve aqui no Brasil de um indivíduo que tomava uma vodka vagabunda, e então ele acordava sem memória de nada. Aí ele conversava com alguém que lembrava de tudo, estava bem, ele dizia, mas eu tomei uma vodka boa. Isso é o efeito Orloff. Quem toma vodka vagabunda não... eu sou você amanhã. Então é isso que a gente fala quando fala o efeito Orloff. E eu dizia ali o efeito Orloff, isso vai acontecer com todos nós. Professora... lembra que eu venho do futuro? Eu venho do futuro. Sim, é isso verdade. Mesmo. O efeito Orloff é isso. Eu venho do futuro. Exato. Nós estamos conversando com o futuro e aproveitando, não é que nós estamos conversando com o futuro, não é, Marcelo? Professora, eu gostaria que a senhora também explicasse, aproveitando essa questão da imprensa, como foi o início do cerceamento da liberdade de imprensa lá na Venezuela? Isso já era aparente? Chegou, assim, numa decisão absoluta, ou ela foi aumentando pouco a pouco o cerceamento da liberdade de imprensa, até que aqueles veículos de comunicação, sejam independentes ou não, foram fechados finalmente? Olha, começou em 2002, com uma Comissão Nacional de Telecomunicações, CONATEL, que começou a supervisar os conteúdos. E aí começaram a visitar os jornalistas, ameaçar os jornalistas, e foi muito suave o início, não? Muito leve. E depois começou diretamente a comprar os médios, né? A comprar aí empresários ligados ao chavismo, e a mudar os conteúdos. Depois mudou um pouco. Por exemplo, eu tinha um programa de rádio, eu tive um programa de rádio às noites por um ano, uma rádio 790M, e um dia o dono da rádio me falou assim: Mari, a partir do mês que vem você tem que colocar uma pessoa contigo, por isso eu venho do futuro, né? Que tem que ser o balance da informação. Eu falei, não, meu programa acabou. Depois eu tinha todas as sextas-feiras, com minha querida amiga, que hoje é vice-presidente da informação de um canal de notícias em Colômbia, que é Idane Chirinos. Tínhamos uma secção todas as sextas-feiras de análise internacional na rádio, que era muito, todo mundo... Era uma coisa assim, todas as sextas-feiras, as pessoas que estavam dentro do trânsito, às 6 horas da tarde, fazíamos análise internacional das notícias da semana. Tudo o que acontecia internacionalmente na semana, fazíamos análises. Uma sexta-feira, o dono da rádio falou com ela e Dânia, a partir da semana que vem, temos que trazer uma analista internacional que seja favorável à ditadura. Aí isso foi em 2010. Desculpa eu estar rindo, embaixadora, mas é que é o meu sorriso. É travestido de democracia, eu vou lhe falar porque eu estou rindo. A senhora está praticamente relatando a atual vida de muitos jornalistas no Brasil. Saiba, a senhora, que a senhora está falando
é como se ela estivesse falando de mim neste momento. De repente, chega alguém e diz assim, olha, tem uma lista, são as palavras que você pode falar. Ou então chega alguém e diz assim, uma pessoa muito agradável que olha para mim no ambiente e fala o seguinte, professor, é assim mesmo que fala, professor, como é bom falar com o senhor. Aí você descobre que é mandada por alguém, isso é tudo uma ficção, tá, embaixadora, por favor? Porque eu estou criando uma ficção, mas é como se a senhora estivesse falando da vida de algumas pessoas no Brasil hoje. Porque partem do princípio de que a ideia do contraditório representa a democracia. Não. O que representa a democracia na sua essência é o direito de... É exato. É a honestidade intelectual para colocar a verdade e o direito de contestação. De repente, você não precisa ter o contraditório nenhum, mas as pessoas são suficientemente honestas para dizer, realmente, eu posso gostar de tal pessoa, mas ele fez isso. Ou seja, as pessoas não precisam do contraditório, é imposto para impor uma visão de um determinado regime, de determinado grupo, de uma determinada ideologia. Aí depois sai processando os indivíduos porque falam a verdade e ficam tentando constrangê-lo para ver se ele desiste. Mas ele não vai desistir. Aqui processam as pessoas, porque ainda tem tribunais e tal. Lá não te processavam, mas era ainda pior, porque lá te mandavam um serviço de inteligência, não? Sim. A te ameaçar na universidade, por exemplo, ameaças diretas à sua vida, era ainda pior, né? Então, aí você deixava de assistir aos programas. A última vez que eu assisti um programa de televisão foi em 2014, e cheguei a um programa em vivo, que me convidaram, que era um professor, meu professor da universidade, queridíssimo, que tinha um programa de análise internacional, e foi muito engraçado, porque ele me convidou para falar da inabilitação política do presidente Petro. Lembro perfeitamente, porque o presidente Petro, ele tinha sido inabilitado dentro do seu país, e ele recebeu uma sentença favorável na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que falaram que a inabilitação política dele foi ilegal, ilegítima, ele tinha direito a ser candidato de novo. E justamente me convidaram para falar disso, da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. E estávamos no meio dos protestos de 2014, eu tinha saído de uma manifestação, eu estava de jeans, de tênis, com toda a cara cheia de bombas lacrimogêneas. Eu cheguei ao canal de televisão com todo o meu rosto cheio de fumaça. E aí ele me fala, Mari, você está bem? Sim. Vamos a falar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Sim. Mas quando eu cheguei assim, e eu comecei, muito bem, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos está fazendo tudo bem, e eu acho que o senador Petro na época, o prefeito Petro na época, agora ele vai ter direito de concorrer à presidência da República. Olha, ganhou, né? Presidente atual de Colômbia. E é o correto, porque a inabilitação política não é uma forma de barrar aos candidatos e tal. Mas eu quero falar da violação dos direitos humanos que está acontecendo com a polícia, porque acabam de matar um estudante em vivo. Bom, cortaram o programa, tiraram o programa do ar. Foi a última vez que me convidaram para a televisão. Não. Foi a última vez. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo. Nós que fomos bem-vindos. Bem-vindo ao clube. Nós já fazemos parte do mesmo clube. Vamos criar uma carteirinha, embaixadora, para que expressa isso. Por isso, querido, eu venho do futuro. Então, eu fico muito preocupada e eu escrevi um trabalho jurídico que foi publicado já em um livro do que acontece com a liberdade de expressão no Brasil. Está sendo distribuído pelos colegas em América Latina, porque eu fiquei muito preocupada com o que aconteceu nas eleições e continuo muito preocupada. Eu acho que meu trabalho é explicar o que está acontecendo, porque ninguém fora de Brasil sabe o que está acontecendo. Professora, pode depois nos enviar, não sei se tem um link desse trabalho, porque aí posso te enviar, eu quero traduzir, só que não... tá em pode espanhol, mandar que a gente traduz aqui para você, tá? Pode mandar, não tem problema nenhum, porque aí nós vamos disponibilizar o original e a tradução para todos vocês aqui
eu ia falar Politiquins, no Razão de Estado, tá bom? Acessem lá o Instagram e o Twitter do Razão de Estado, que nós vamos postar depois em todas as redes. Fantástico, e detalhe, mas já está publicado. Está publicado. Está publicado na revista digital do Grupo Ávila, que é um think tank de política exterior que eu faço parte há mais de 10 anos. Já está publicado, então eu posso encaminhar para vocês. Maravilha, embaixadora, porque isso precisa ser disseminado no Brasil. Nós estamos vivendo uma situação que pessoas do exterior estão tendo mais condição de falar o que está acontecendo no Brasil do que o brasileiro. Parece que o brasileiro está tentando... É um trabalho acadêmico, é um trabalho de professora, não tem opinião política, é um trabalho de professora, e eu acho que temos que explicar o que aconteceu e o que continua acontecendo com a perda da liberdade de expressão. Fique tranquila, porque o trabalho de professora, ele vai ser traduzido para uma linguagem, se for necessário, que não acredito que será necessário, mas eu sempre brinco quando as pessoas dizem que foi Rousseau e todos aqueles contratualistas que fizeram a Revolução Francesa, eu digo, vocês estão errados, quem fez a Revolução Francesa foi Rétif La Breton e toda uma série de livreiros que pegavam aquelas obras chatérrimas, não é o seu caso, e transformavam numa linguagem popular e disseminaram. Aí o povo passou a entender melhor o que estava acontecendo com a política e a discutir política de uma forma mais clara. Foram esses livreiros que fizeram a Revolução Francesa. Não estou pregando nenhuma revolução, por favor, todos os ministros do Brasil. E não estou dizendo que o seu texto é chato, muito pelo contrário, deve ser uma obra de arte. Eu quero deixar um beijo, um abraço, todo o meu carinho para Pavivi. Eu sou uma fã dele. Todas as coisas que aprendo de direito em Brasil é com Pavivi. Eu sou uma fã dele muito tempo atrás, desde que começou. Eu conhecia ele assim, um dia estava pesquisando alguma coisa de direito e encontrei a Pavivi. Então, para mim, ele é um professor que eu admiro muito. Então, todo o meu carinho para Pavivi, eu te quero muito. Assim, um abraço venezuelano com todo o meu carinho de profe a profe. Você tem que se recuperar, você tem que voltar cheio de energia. E como falou Marcelo há poucos dias, ninguém sabe quando está no meio de uma história, está fazendo uma história diferente. Eu estou falando pela minha própria história. Todo o meu carinho para mim. Beijo para ti. Legal, que lindo. O Pavinato não é um comunicador, ele é uma dádiva. Já está de volta, ele está bonito, está alegre, está feliz, está bem. Vai voltar para a guerra aqui, vai né? Voltar para essa firme guerra. E forte. Muito obrigada, viu, professora, por sempre nos atender aqui, disponibilizar todo o seu conhecimento, a coragem, não é? A coragem de continuar se expondo, esclarecendo. Olha, gente, isso não é fácil, viu? Ela vem da Venezuela, a situação aqui também não é fácil. Mesmo assim, ela tem a coragem de continuar, de esclarecer e de alertar todo mundo. A coragem da Maria Tereza, desculpa estar falando, né, o nome agora sem o cargo, ficou muito claro, porque as heroínas não precisam de postos, cargos nem títulos. Mas ficou muito claro naquele primeiro contato que nós tivemos, a primeira vez que eu vi que mesmo com os riscos de morte que ela corria, ainda assim ela estava trabalhando em prol do povo venezuelano e de tudo aquilo que poderia ser feito em harmonia com o povo brasileiro. Ela é uma das artífices de tudo que foi feito para a recepção dos refugiados venezuelanos aqui no Brasil. Um dia a história será contada e falar do que essas pessoas fizeram. Verdade. Seu nome vai estar nesse livro como um dos capítulos mais importantes, embaixador. Com um final feliz. Abraços. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Vamos lá, então, puxa, é encantador poder falar com a Maria Tereza Belandre. Saiu até do nosso script, gente, porque tanta informação, né, e a gente não pode simplesmente cortar uma pessoa porque tinha uma pauta e simplesmente ser desrespeitoso. Não, né? E a Maria Tereza, ela tem um quadro. Olha, as pessoas, só para que as pessoas possam entender, não é? Além de tudo, ela foi professora da Academia Militar na Venezuela. Sim, então ela viu a todos os brasileiros que estão assistindo agora, ela viu toda a deformação que foi feita nos quadros militares. Ela deveria ser entrevistada ou interrogada ou consultada como uma profetisa do que pode acontecer
com outras forças armadas pela América do Sul. Tá? Exatamente. Então, vamos adiante, Dani. Eu faço a leitura e você comanda, porque tá ótimo. Você olha. Vamos lá. Top Secret, ações de espionagem. As leis de Estado e espionagem de Pequim ameaçam estimular a dissociação com a Europa, afirma grupo empresarial. As leis alteradas anti-espionagem de dados da China ameaçam estimular a dissociação com a Europa, dificultando o investimento das empresas estrangeiras, de acordo com o grupo de lobby empresarial europeu. As observações do Business Europe, né, que representa grupos de lobby comerciais de toda a União Europeia, surgem depois de a China ter procurado acalmar as preocupações crescentes sobre o ambiente de investimento estrangeiro na semana passada, com um memorando ordenando às autoridades locais de que cessassem as práticas discriminatórias. Dani, você que esteve na China, você que viu como é que é feito o trabalho de informação, no caso midiático, não é informação serviço de inteligência, apesar de a gente vai trabalhar com... E você acompanhou essa questão dessa legislação, essa nova legislação, essa alteração na legislação chinesa. Como é que você interpreta e qual a perspectiva que você vê para investimento na China? Só um detalhe, nós teremos ainda essa semana, em breve, o Dumas, que é especialista em China, ele vai trabalhar, não hoje, mas está esperando o resultado da reunião do Xi Jinping com o Biden, e vai tratar, inclusive, dessa questão. Então, Marcelo, o próprio Dumas, né, ele tinha falado sobre o endurecimento aliás, o maior endurecimento do regime chinês com o Xi Jinping, né? Você lembra que semana passada nós noticiamos justamente que a Câmara de Comércio da União Europeia estava lá na China pressionando com relação à nova lei de espionagem, que era o que é segredo de Estado. Sim, sim. Né? Porque ampliaram de forma tal que as empresas não conseguem mais identificar exatamente o que é segredo de Estado lá na China. Então, qualquer pessoa poderá ser presa. Obviamente, essa preocupação que estava localizada ali na Câmara de Comércio da União Europeia, ela está se expandindo para mais grupos lá na União, grupos empresariais na União Europeia, que estão extremamente preocupados. E algumas organizações já começam até mesmo a avaliar a necessidade de se retirar da China, ou pelo menos de retirar os cidadãos da União Europeia lá da China e repensar toda a estratégia de negócios junto ou pelo menos dentro do Estado chinês. Porque, ora, como é que você vai lidar com essa situação em que você tem agora um conceito amplo de segredo de Estado, que qualquer cidadão, tanto chinês quanto estrangeiro, pode simplesmente ser preso e não ter nenhum tipo de direito de defesa. Então, obviamente, isso terá um impacto com relação aos negócios, né, de estrangeiros lá na China, porque, afinal, ninguém mais tem como controlar. Você lembra que o Dumas até falou, não é? Tudo nós precificamos, mas como é que você vai precificar a incerteza, né, de não saber o que vai acontecer? Então, é basicamente isso que está acontecendo na China. Então, os empresários não têm mais como prever ou simplesmente se preparar para determinada situação lá na China por conta dessa ampliação do conceito de segredo de Estado. Acho que a gente pode até continuar, porque ainda nós vamos continuar exatamente nesse tema, só que agora abordando a questão do Japão. Do Japão, mas olha que coisa interessante quando você falou que o Dumas trouxe o elemento da precificação. Para deixar claro, o que tudo é precificado? Porque quando um empreendedor, ele constrói uma empresa, ele lança um produto ou um serviço, ele tem que levar em consideração um conjunto de elementos, que são os custos que envolvem a produção desse produto ou a disponibilização desse serviço. Qual é a grande questão? Se você tem regras ruins, mas as regras são claras e são cumpridas, você tem como precificar, porque você tem como fazer uma previsão do comportamento, mesmo que aquilo seja ruim. Qual é o grande problema dessa alteração da lei de segredo de Estado? Olha o termo aí, razão de Estado. Sob a alegação de que isso é razão de Estado, os chineses partem do princípio de que eles têm que enrijecer aquilo que é considerado elemento fundamental para o Estado chinês como uma forma de proteger os seus interesses. Exato. E aí o que eles alegam? Não interessa que a sociedade perca liberdade ou que os empreendedores possam ser sacrificados. Perfeito. Porque a razão de Estado se sobrepõe a tudo isso. Ou seja, o que nos interessa é nós equacionarmos, criando uma fluidez daquilo que nós, governos, podemos interpretar como favorável ou não para a gente. Essa que é a questão.
Aí, quando ele vem, se o governo chinês cria uma nebulosidade para definir o que é ou não segredo de Estado, Sim. o que acontece? O empresário vai lá, está fazendo um produto. Como ele tem que fazer em associação Exato, com uma empresa que é estatal, exatamente. aí ele pega e diz assim, você tem que passar os royalties dessa empresa, você tem que passar todo o segredo, tem que fazer a transferência de tecnologia sensível. Aí o cara pega e diz, não, porque essa transferência é minha. Então você vai embora. Suponhamos que ele passe para a China. Aí ele passe para essa empresa estatal ou para o Estado chinês a tecnologia sensível que resulta na elaboração desse produto elevado em termos tecnológicos ou avançado em termos de processo para fornecimento de serviço. Exatamente. Sabe o que acontece? Pertence ao Estado chinês. Exatamente. Aí o que o Estado chinês disse? Se você quiser disponibilizar esse produto para o mundo ou esse serviço para o mundo, você não pode. Porque a razão de Estado nos obriga a dizer que isso é interesse do Estado chinês, da sociedade chinesa. Logo, a partir de então, isso é segredo de Estado. Sim. Aí é que está. Os empresários não sabem, afinal de contas, o que pertence a eles ou não. De maneira que está todo mundo indo embora. Qual é a única clareza que eles vão ter agora? Temos que ir embora. Perfeito. Só que eles já perderam parte da propriedade intelectual que eles tinham e já perderam parte da tecnologia sensível que eles passaram. Imagina o prejuízo disso, né? Gigantesco. Mas para os chineses não tem problema. Lembra que você certa vez comunicou, informou, até de uma forma muito engraçada, que você pega uma lanchonete ocidental, vamos citar como exemplo, McDonald's, Sim. ou Bob's, ou Burger King, Isso. ou Kentucky Fried Chicken. Tá lá. Tem uma réplica. Tem uma original. Do lado tem uma réplica exato. Até com uma caretinha igual. Só que eles colocam um nome chinês que não tem nada a ver com aquele nome. Assim, eles não pagam nada da imagem, não pagam nada do direito de logo, não pagam nada. É uma réplica. Inclusive, colocaram funcionários lá dentro, tiraram do Kentucky, aprendeu a fazer, colocam na outra para que eles coloquem as técnicas de produção daquele produto. Mas você sabe que teve, eu não vou nem falar qual foi a lanchonete, tá, gente? Mas essa lanchonete, essa rede global de fast food, não acionou a China com relação a essa réplica, não é, que lá se tem na China, mas aqui teve um senhorzinho, sabe, lá, não sei se era interior do Amazonas, eu não sei onde era mais. Ele utilizou a mesma logomarca, assim, mas era um negocinho todo caidinho, coitado, ele só quis, sabe, chamar a atenção. Essa rede de fast food foi lá e processou o cara. Nada como ser machão contra as pessoas que são frágeis e muito não estão nem querendo roubar, estão brincando até. É isso mesmo. Eu quero ver vocês indo processar lá na China. Lá dentro da China. É fácil pegar o senhorzinho aqui no interior do Brasil. Seu sem vergonha. A única coisa que eu posso dizer é falta de vergonha na cara. Mas, infelizmente, esses são os heróis do mundo contemporâneo. Mas olha só, mas o que eles fizeram foram aceitando as regras dos chineses. Sim. Foram aceitando as regras do Estado chinês. Agora, ninguém sabe mais o que fazer, justamente porque qualquer um, absolutamente qualquer um, pode ser preso sem nenhum motivo. Eu vou falar isso de duas formas. Uma é uma maneira jocosa, uma brincadeira, tentando fazer. Não é fazendo a piada, reproduzindo alguém que já fez a piada e ele consegue fazer piada como ninguém. Mas antes, sabe por que eles vão cedendo? A ambição de achar que vão ter acesso a um mercado de 1 bilhão de consumidores. E tudo vai ser controlado porque o mercado é que comanda. Piada, porque o mercado ele é determinado por organizações governamentais. Exatamente. Então essa conversa fiada, então eles vão lá, vão cedendo. A piada, que não sou eu que faço, pelo amor de Deus, isso não é uma piada, mas eu tenho que reproduzir porque foi uma das gozações mais bem feitas que eu já vi na minha vida, apesar de ter um conteúdo erótico, só a cabecita. Vai devagar. Foi o que falou sua senhoria, o glorioso artista Pavinato, porque ali, por mais que seja uma brincadeira de conteúdo erótico, quer que seja, ela expressa a realidade. Beleza. Infelizmente é isso. É devagar e vai lá. E fica enganando. Quando você vê qual era a imagem que ele estava criando, você foi molestado. É isso aí. Eu tô vendo aqui, Marcelo, no chat, que o Hélio disse que ele é muito fã do Dumas, que queria muito um livro dele. Olha, Hélio, hoje é o seu dia de sorte. Hoje é o seu dia de sorte, porque nós temos ainda um livro aqui
do Dumas. Nós vamos pedir para ele autografar. Todo mundo vai autografar aqui para você, tá bom? Vai ter valor histórico. Então, vai lá no Instagram do Razão de Estado, manda um oi pra gente, que a gente vai pegar o seu endereço e nós vamos remeter para você, tá? Gente, não acho que isso é festa, não. É que ele fez um pedido muito específico e nós ainda temos o livro dele aqui. Eu fiquei muito triste porque agora com esse pedido e com a resolução que foi tomada, porque eu ia falar pro Hélio, dizer, Hélio, sabe qual é a diferença entre nós dois? É que eu tenho o livro do Dumas, porque eu também sou fã dele. Agora vocês cortaram o meu barato. Agora Hélio, acabou. Você vai receber o livro do Dumas, que vai ter mais assinatura do que o meu. Mas parabéns, Hélio. Olha, agora não acho que você é novidade, porque eu sou fã do Dumas de um jeito. Nós vamos criar um clube. O Dumas é o máximo. Pronto. Vamos criar. Marcelo, tocar adiante. Vamos tocar adiante. Continua aí, porque é ainda dentro do mesmo tema, viu? Olha só. China confirma sentença de 12 anos de prisão, ainda estamos no top secret, para japonês em caso de espionagem. O tribunal chinês manteve a sentença de 12 anos de prisão para um cidadão japonês acusado de espionagem. Veja bem, acusado. Tá? O Japão solicitou à China para liberar o cidadão condenado. Veja bem, cidadão. Ok? Estou falando isso para dizer, o acusado, mas é um cidadão, pelo que se sabe, o Japão está fazendo certo. Conforme dito pelo porta-voz do governo de Tóquio ontem, segunda-feira. Segunda-feira. Ainda há na China mais 17 cidadãos japoneses que foram detidos ao abrigo da lei anti-espionagem, que entrou em vigor em 2014. Em julho deste ano, aplicaram a lei anti-espionagem, que foi atualizada. E aí? Tem alguma novidade nisso? Vejam bem. Vocês, empresários, lembrem do que o Pavinato falou, né? Só alguma coisa. Não, eu vou ceder. Vocês podem ser identificados como espiões. Sabe por qual razão? Porque se porventura vocês estão trabalhando lá e tem uma informação estratégica para o negócio de vocês, e vocês disseminarem para fora do território, isso pode ser considerado uma disseminação de informação secreta, que é segredo de Estado, ou interesse de Estado, ou razão de Estado. Isso pode significar que, dentre as penalizações, você pode ser enquadrado dentro da lei anti-espionagem. Exatamente. E agora o Japão está desesperado para tentar resgatar os seus cidadãos lá da China. E olha, eu acho que a probabilidade deles conseguirem, ela é mínima, viu, Marcelo? Não vai conseguir. Não acredito que eles vão conseguir. E essa situação ainda vai se estender, não é? As empresas japonesas já se ligaram e também estão repensando a sua relação e presença lá na China, não é? Porque a situação realmente está ficando cada vez mais grave, na verdade. Olha que coisa mais curiosa. Estão agora repensando, mas quando estavam ambiciosos, imaginavam que iam pegar aquele mercado e faziam de ponta. É aquilo que eu tenho falado em todos os lugares que eu vou, quando eu falo acerca da direita, dos conservadores, dos liberais no Brasil. Eles não defendem os valores liberais, os valores conservadores. Exemplo, eles não defendem a propriedade, defendem a sua propriedade. Eles não defendem a liberdade, defendem a sua liberdade. Enquanto estiver atacando a liberdade do outro, não tem problema, porque eles não estão preocupados com o valor liberdade. É o mesmo tipo de posicionamento daqueles ambiciosos. Porque quando eles foram lá, imaginavam que iam pegar aquele mercado, estavam se lixando em estar produzindo lá, sem questionar o valor da hora de trabalho. Eu nem vou fazer outro tipo de acusação, que era para lá, por quê? Porque assim um produto ficava lá embaixo, podia vender barato e conquistar um mercado, seja chinês, seja um mercado mundial, que chegava aqui, ou em qualquer outro local, um preço bem competitivo. Por quê? Porque lá a hora do trabalho é muito mais barata. E essa ambição agora querem ir embora, devem ir embora. Mas devem repensar tudo aqui, sabe por qual razão? Porque a tecnologia já tem. Os chineses não precisam mais de ninguém. Eles precisam ainda um pouco de todos aqueles chips que são produzidos em Taiwan. Porque Taiwan ainda controla o mercado mundial. Mas já tem uma empresa na China que está desenvolvendo a mesma tecnologia de produção de chips, tal como está em Taiwan. Em breve, o escudo de silício, que é exatamente essa proteção tecnológica que Taiwan tem, não terá mais validade nenhuma. E os chineses não precisarão mais nem se preocupar com Taiwan. Olha só, Marcelo, o Marcos Odinson disse o seguinte: quais provas, argumentos? Isso é interessante para a gente refletir aqui. Só pegar os japoneses e ponto? Marcos, é o seguinte:
Vou começar com a sua segunda pergunta. Não é só pegaram japoneses? Na verdade, não. Chineses já foram detidos, tá? Nós também temos, a gente pode pegar a lista para vocês, cidadãos de outras nacionalidades também. Nós colocamos o do Japão porque agora o governo japonês, o porta-voz do governo japonês, ele se manifestou, não é, oficialmente para resgatar os seus cidadãos e abriu ali uma linha de negociação com o Estado chinês, não é? Pedindo que soltem, não é, os seus cidadãos para que eles possam voltar para o país. Aí, Marcelo, olha só, aí ele falou o seguinte... O nome e o sobrenome do Marcos? Marcos Odinson. Odinson, olha que interessante, é um sobrenome muito bonito. Eu vou te chamar, Marcos, a partir de agora de Thor, porque você é filho de Odin. Era a maneira como as pessoas se referiam a Thor na lenda, Thor Odinson, porque é filho de Odin. Por que eu estou fazendo essa referência? Porque é um nome bonito, é um nome forte, mas apenas para dizer o seguinte, Marcos, nós estamos há um bom tempo falando sobre isso, é que esta foi a última notícia sobre essas questões. Aliás, nós temos aqui esse quadro Top Secret, ações de espionagem, então sempre que tem uma atualização, nós colocamos aqui nesse quadro, não é? Às vezes tem o quadro, às vezes não, mas a gente acompanha em todos os programas esse tipo de atualização, né, especialmente relacionado à espionagem. Agora, quando você perguntou aqui quais provas e argumentos, isso que é interessante. Genial. Porque quando você traz o argumento da espionagem, você não precisa mais argumentar nada, não é, Marcelo? Sim. Porque entra na questão, e aí você pode explicar justamente no nome do programa, razão de Estado. Aliás, até teve um outro programa que nós chegamos a também noticiar de um outro país que estava processando, tá, um ex-ministro por vazamento de informações de segredos de Estado. Sim. Aí sabe o que aconteceu com ele? Ele teve que ser liberado, porque ao longo do processo precisaria abrir segredos. Noruega ou Dinamarca? Isso, precisaria abrir os segredos de Estado, tá? Precisaria abrir os segredos de Estado, portanto, não poderia ser aberto dentro do tribunal, justamente porque o país não poderia abrir e deixar isso tão vulnerável. Ou seja, ele acabou sendo liberado para não infringir ainda mais as questões de segurança nacional daquele país. Olha só para você ver. Dani, então, aquele olha a importância que você falou. E olha a diferença, aí eu me refiro ao Thor, ao nosso amigo Thor. Vou te chamar de Thor de uma maneira amigável, tá, Marcos? Ao nosso amigo Thor. Ora, olha que coisa curiosa. Sim. A diferença de um para outro. Quando você tem um Estado democrático de direito, a razão de Estado te obriga a considerar determinadas questões como segredos de Estado. Exatamente. Ponto. Só tem um detalhe. Como eu tenho, que condição eu tenho de provar que aquele indivíduo cometeu um ato que vai contra a razão de Estado ou que vai contra a sociedade do país dele? Para fazê-lo, eu tenho que abrir as informações. Só que as informações... Porque não é democrático, né? Só que as informações são secretas. Exato. Elas estão dentro da necessidade do Estado preservar informações que são estratégicas. Aí você vai fazer um julgamento em segredo? Não pode. Porque o Estado democrático de direito, você só pode colocar alguém na cadeia ou punir alguém mediante prova. Vejam, provas. Não é elucubrações, não é contestação, é prova concreta de que ele cometeu o crime. Olha a situação, que situação Exato. Linda. Um Estado democrático diz assim, é mais importante para nós, garantindo o nosso segredo de Estado, a nossa razão de Estado, mas garantir o Estado democrático de direito. Então o que a gente faz? Liberemos esse indivíduo, mesmo que nós, Estado, saibamos que ele é culpado. Mas nós não vamos, em hipótese alguma, destruir o Estado democrático de direito. Exato. Por isso ele está livre. Mas nós sabemos quem ele é. Vamos ficar de olho nele, porque a gente sabe que ele é um criminoso. Sim. Só que o Estado democrático de direito é tão importante quanto a razão de Estado. Nós não vamos abrir as informações, porque isso é segredo estratégico. Exatamente. Mas também nós não podemos punir alguém com base em provas que não podem ser demonstradas. É diferente do que está acontecendo lá. Exato. Lá não, pela razão de Estado eu considero tudo como é segredo, eu não posso abrir, mas o segredo, por ser da razão de Estado, se sobrepõe ao direito individual e ao Estado democrático de direito, por isso eu atropelo. Isso é o que faz, inclusive falando para o nosso amigo Thor. É interessante, ó, por isso que vocês têm que acompanhar todos os programas, porque ao longo dos programas uma coisa se conecta à outra, não é, Marcelo? Sim.
Mas aí, essa que é a jogada. E olha que maravilhoso quando você trouxe os dois fatos. E até para consideração, eu estou brincando, eu não estou fazendo deboche não, Marcos. É que eu achei muito legal, se for realmente teu sobrenome, é um sobrenome belíssimo. Porque é um sobrenome dos deuses. Você é um filho de Odin. Se for apenas um pseudônimo... Ele falou, meu sobrenome faz alusão à minha crença. Acertou e cheio. É isso aí. Então, veja, aí nós temos que esse grande... Olha, vou falar, Thor, você trouxe uma questão que é fabulosa. E aí, Thor, já que o teu sobrenome faz alusão à crença, manda aí no chat um beijo pro coração do Pavinato, que hoje é aniversário dele, ok? Hoje é aniversário do Pavinato e nós não podemos nunca esquecer que tudo que está acontecendo decorre do ato de bravura do Pavinato. E ele merece todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Deem um like para dar um presente pro Pavinato, compartilhar também, por favor, e coloquem aí no chat. Parabéns, Pavinato, não é? Porque depois, com certeza, aliás, não sei nem se ele deve estar assistindo, mas com certeza ele vai ver depois o parabéns de todos vocês, hein? Olha só, tá caindo, tá caindo. E aí eu vou pedir uma coisa, Marcos, quando você nos acompanhar, toda vez que você nos acompanhar, doravante, se apresente como Thor. Nós vamos saber que é você. Tá legal? Boa. Vamos tocar adiante. Só tem uma coisa que eu gosto. Deixa eu ver que tempo, meu Deus, qual o tempo que a gente tem ainda? Temos 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos dá pra fazer um universo inteiro. Né? Deus fez o universo inteiro em 7 dias. 3 minutos dá pra fazer muita coisa, fazer alguns planetas. Então vamos tratar. Eu quero só tratar de mais uma coisa a respeito desses japoneses. A angústia que esses japoneses que lá estão, são 17 japoneses, cidadãos japoneses. E este caso é por uma razão simples. Para começar, que bom que é na China. Se fosse na Coreia do Norte, eu tenho certeza que ele poderia estar sendo fuzilado já. Não estou dizendo que tem a ditadura do bem e a ditadura do mal, nem que ambos são ditadores. Estou apenas dizendo que tem diferença no rigor, no enrijecimento. Sim. Mas qual é o grande problema de você ser acusado de ser espião? Se você for um espião de verdade, sabe o que vai acontecer? Se, no caso, você não for condenado à morte, alguns países o fazem, você vai ser utilizado como moeda de troca. E você vai ficar lá esperando um determinado momento, porque todo país tem o seu conjunto de espiões que já foram pegos para fazer negociação e troca. Não, se bem que o Snowden, eu não considero o Snowden. Um dia a gente vai poder falar para o Snowden, as pessoas vão mas ficar... querendo ou não, ele acabou, vamos dizer, que abrindo informações que não deveria. Sim, né? Ele liberou. Não se sabe se o Snowden era da CIA, se ele era um técnico contratado, foi um erro da Agência Nacional de Segurança. Não se sabe, afinal de contas, o que o Snowden é. Mas o que ele fez foi liberar para o mundo um conjunto de procedimentos das agências de inteligência norte-americana. Uma delas, em especial, os Estados Unidos tem 17 agências. Todo mundo é a CIA, são 17 agências, tá? Mas no caso do Snowden é muito curioso, porque quando o Snowden fez o que fez, alegando que estava protegendo a liberdade e a democracia. Tá lá quietinho. Aí ele foi se refugiar na Rússia. Tudo a ver. Para dizer assim, o que eu fiz foi para proteger que nenhum Estado espione o seu cidadão. Eu fico imaginando o Putin olhando para ele, vinde a minhas criancinhas, sente a ti, nenê. Sente a ti, porque aqui é o teu lugarzinho, porque nós também estamos protegendo. Ali foi de uma ingenuidade, ou então não ele fazia parte do grupo, tá? Mas no caso, por exemplo, o problema é que se o cara for espião de verdade, ele vai ser usado como moeda de troca. Aí vocês vão dizer, como assim? Então, no caso, ele vai sofrer mais, por incrível que pareça, não. Sabe quem vai sofrer mais? Aqueles que são acusados de serem espiões e não são. Sabe por qual razão? Por qual razão alguém vai dar valor de troca para alguém que não é nada e foi pego apenas no balacobaco? Nada, o cara vai ficar jogado lá. Ele vai ficar apodrecendo numa cadeia lá. Vai ter que ter um interesse, daí a grandeza do que o governo japonês está fazendo. Ele pegou um caso de um indivíduo, mas está dizendo, nós queremos os 17. Independentemente deles serem ou não serem espiões, melhor dizendo. Porque são cidadãos japoneses. Porque o governo japonês, como todo governo sabe, que se o cara é espião de verdade, ele é moeda de troca. Se não, ele está sendo acusado porque ele está sendo usado apenas como massa de manobra, como elemento, como fator, para que quer que seja, ele vai apodrecer numa cadeia. E ninguém não está nem aí para ele. Sabe por qual razão? Porque ele não é nada. Olha que coisa triste. Ele não é nada. Exatamente. E olha só, Marcelo, porque dentro de tudo isso, ainda tem amanhã a reunião do Xi Jinping
com o Biden, não é verdade? Sim, Será amanhã. que dá tempo de só Pra gente dar uma tratar, pincelada nisso aí, só para dar uma pincelada? faltavam Porque 13 minutos. Nós É. conseguimos reconstruir o Japão, China e todo o serviço de espionagem do mundo. Pois Imagina é. agora em Não, Norte. porque antes até de você entrar na pauta, olha só, imagina, esse conflito com relação à nova lei, né, de espionagem lá na China, isso está se expandindo cada vez mais. No entanto, alguns esperam, como você vai até apresentar aí, que se tenha alguns retornos, alguma normalização das relações entre a China e Estados Unidos. Será que vai isso aí? Vai lá. Olha, vai lá. primeiro vamos ler a notícia e aí eu vou já começar a emitir um posicionamento e eu quero te ouvir também, porque você conhece bem o relacionamento entre esses países, né? Vamos lá. O que esperar da reunião Xi-Biden? Ficou legal, né? Essa Xi-Biden. Xi-Biden. Xi-Biden é legal, né? O que esperar da reunião Xi-Biden? O encontro entre o país foi bom, espero que isso vire logo. Xi-Biden. Xi-Biden vai representar a época que nós vivemos, a Kali Yuga atual, Verdade. que é uma era da escuridão. Xi-Biden, deve ser o nome. O encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, acontecerá nesta quarta-feira na cúpula da cooperação econômica Ásia-Pacífico. Espera-se que a reunião traga progressos modestos em áreas de interesse mútuo. Vai subir só um pouquinho, descer um pouquinho mais. Interesse mútuo, apesar das tensões recentes, incluindo disputas sobre tecnologia e questões militares. Ambos os países buscam melhorar a relação bilateral com expectativas de retomar o diálogo militar e discutir questões econômicas e de segurança. Alguns pontos. Em termos militar, a China avançou de uma maneira esplendorosa. Sim. É assustador o que a China avançou. Exato. E enquanto outros exércitos do mundo estão preocupados com questões de inclusão e questões de direitos e quer que seja, ao invés de investir no treinamento, tá? A China, ela não apenas investe em treinamento, como ela está investindo em tecnologia e numa coisa que se chama Ordem Unida. É curioso que quando você vê os exercícios de Ordem Unida dos chineses, o que é Ordem Unida? Coloca uma tropa para fazer uma série de movimentos, marcha para lá, marcha para cá, passa por cima, passa por baixo, um vai, outro volta, um passa cruzado, ninguém se bate, ninguém tropeça, todo mundo olha para um lado, depois olha para o outro. O que é a Ordem Unida? Todo mundo, mas isso é apenas um espetáculo circense. Não, não, isso não. Esse tipo de treinamento coloca o soldado numa condição em que ele tem capacidade de fazer movimentos precisos, rigorosos, tensos, com impacto, sem raciocinar. Sim. O que significa? Imagina uma tropa que foi treinada de uma maneira tal em que ele já desenvolveu essa capacidade. Na hora que ele está no combate, ele precisa de menos tiros, menos sofrimento, ele tem menos sofrimento, ele tem maior capacidade de raciocinar rapidamente, é como um piloto de caça. Uhum. Ele tem um segundo para tomar uma decisão, Sim. frações de segundo para tomar uma decisão, senão o avião bate, cai ou explode. Você consegue imaginar o que é isso? São soldados treinados com uma habilidade espetacular. E os chineses já avançaram. Ponto 1. Ponto 2. O serviço de inteligência chinês é espetacular. Eu lembro quando teve a crise, inclusive eles estão debatendo, porque os Estados Unidos, o Biden de vez em quando comete uns erros que eu cometo aqui. Ele lê o teleprompter suando, você tem que dizer isso, eu leio. Suando, você diz isso, eu vou e falo. Isso é o momento Biden que todo mundo tem. E é o meu momento Biden. E a gente ria dele, né? E a gente ria dele, não imaginava como ele estava avançado no tempo. Ele estava já dizendo como toda a mídia se comporta. Mas o Biden, num desses momentos em que ele lia o teleprompter errado, essa bocabertice dele, ele falava besteira, chamou o Xi Jinping de ditador, chamou não sei quem, e ele criou um elemento de tensão. Aí ocorreram alguns problemas que mostram como os Estados Unidos estão fraquejando na sua capacidade de interpretar a política externa e os momentos de inteligência. Divulgaram para o mundo que balões de espionagem chineses estavam percorrendo o território americano, saíram do Alasca, atravessaram a metade do território americano. Quantos quilômetros tinha aquele balão? Aproximadamente, que ele atravessou Gente, mais era um negócio enorme. Não, o balão é gigantesco, mas o problema ele atravessou a metade do território. 1.200, 1.500 quilômetros. É aquilo, né?
quanto maior, melhor, que ninguém vai desconfiar que é o E aí- aparato de inteligência. E aí divulgaram para o mundo inteiro que eles abateram com 2 caças F-16. O que foi que eles mostraram para o mundo? Que a Força Aérea Norte-Americana é muito habilidosa em derrubar balão. Veja, aquilo era um balão meteorológico? Não se sabe. Até hoje. Podia ser um balão de espionagem. Mas vocês acham que o governo chinês estava preocupado em bater foto? Eles têm satélite, gente. Não precisa mandar provavelmente o serviço de inteligência, sabe o que ele estava querendo ver? Quanto tempo esses boca aberta vão perder para ver esse balão atravessando os Estados Unidos inteiro? Eu acho que era isso, viu? Eles são tão boca aberta que talvez eles demorem 2 dias. Aí depois, quando os boca aberta tomarem a decisão de mandar bater... E sabe o que é interessante, Marcelo? A gente esqueceu também. Porque passou por vários outros países também. Sim, mas só que tem um detalhe. Pô, se você coloca no Uruguai, o Uruguai está mais preocupado em bater foto para fazer uma festa para fazer uma festa e dizer que foi um avanço ufológico. A gente aqui quer mais fazer a festa, mas nos Estados Unidos, não. Aí o que ele faz? Depois, qual desses boca aberta foi o boca menos aberta para tomar a decisão e mandar? Sim. Quem que toma a decisão? Como está na decisão? Qual é o tempo? 5.867 quilômetros. Esse é... Pessoal, o orçamento das Forças Armadas Americanas é de trilhões. Trilhões. Um balão meteorológico, provavelmente com algumas câmeras Kodak, deve ter pego desses espiões japoneses. Algumas câmeras Kodak para bater foto, inclusive, de algumas praias, para saber como é que está o barato lá nos Estados Unidos. E talvez, inclusive, pegar informação sigilosa mesmo. Sim. Atravessou 5.867 quilômetros. Até o Master Boca Aberta tomar a decisão de mandar um caça para derrubar um balão. O que eles queriam? Saber quem é que manda, como manda, qual tempo demora, qual é a confusão que tem entre as agências. Era isso que é. Porque 11 de setembro não serviu para nada. Exato, a obtenção da inteligência ela não é só pegar a foto, as informações decorrem disso. Mas só que teve um problema. Os Estados Unidos consideram isso algo muito afrontador. No entanto, tem balões meteorológicos e balões e equipamentos de espionagem sobrevoando o território da China. Qual é a diferença? Ou o chinês derruba, ou se ele não viu, ele não vai falar que demorou dias para um boca aberta chinês não derrubar um avião ou um equipamento de espionagem americano. Eles não são otários para passar um ridículo desse. Exatamente. Por isso, tudo eu falei para dizer, é muita figurinha carimbada para eles resolverem isso. A única coisa que se espera, da minha perspectiva, é tentar de alguma maneira, depois de ter se ofendido tanto, sentarem para tomar uma cerveja. Como diriam alguns presidentes por aí. Só sentar para tomar uma cervejinha. Nada mais do que isso. Eles estão lá para tentar retomar o bate-papo. Apenas isso. Não vai resultar em nada. Aliás, a gente volta aqui na quinta-feira com Dumas para a gente analisar o que aconteceu nessa reunião. Tu tens 40 segundos para falar tudo o que acontece na China e no mundo agora. Não, eu só quero dar aqui um beijo que nos pediram aqui. Ney Capucci, beijo para você. Beijo para todos vocês que acompanham fielmente aqui o Razão de Estado. Por favor, curtam, compartilhem. Um beijo para toda a equipe maravilhosa que está sempre aqui conosco, nos ajudando e fazendo esse programa funcionar. E, claro, um grande beijo para o Pave. Feliz aniversário. Tudo de bom. Que você se recupere. Não é? Com certeza. Volte forte, volte feliz. Não é? Porque todos nós estamos aqui aguardando você para que a gente continue a nossa estrada, o nosso caminho aqui, que com certeza todo mundo está à espera para a gente continuar firme, não é? Pavinato, parabéns. Um beijo para todos. Compartilhe, dê o like ou faça o pix. pavinato@outlook.com. PAVINATTO@outlook.com. Vai aparecer Roca Seca. Por favor, façam isso. E para o Thor... Ney também. Ney, ela tá querendo... E o Hélio ganhou. Ah, olha só, hein? Ah, olha aí, Hélio. Pô, que show, Hélio. Parabéns, ganhou o livro. Agora nós fãs do Dumas, temos o livro também. Só tem um detalhe. Thor,
Agora eu vou botando um desafio. Apareça o Loki. Eu sou encantado pelo Loki. Nós já temos o Thor. Thor, se apresente como Thor. Beijo. Tá bom? Um beijo para todos. Beijo. Até mais tarde. Até mais tarde.